Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o nosso mestre. Quem que vai orar para nós darmos início? Eu vou orar, irmã. Ore por nós então, irmã Rita. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Te louvamos, Pai, pelas tuas misericórdias renovadas nesta manhã. Amém, Senhor. Por mais um dia na vida de cada um de nós. Amém. Te louvamos, Pai, pela proteção dos teus anjos, teu grande amor dispensado a cada um dos teus filhos. Amém. Glória a ti, ó Pai. Pai querido, perdoa os nossos pecados. Agora vem a ti, pela certeza desse amor dispensado cada um dos teus filhos. Vem te pedir, Senhor Deus, poder do teu Santo Espírito agora meditar na tua palavra. Amém. O Senhor nos enche, Senhor Deus, nos capacita, nos dá poder dos céus para a prática de nossas vidas. Fique com cada uma das tuas filhas, ó Pai, que se encontra nesse grupo, meditando a cada dia na tua palavra, nos fortalecendo, Pai. Seja com a irmã Daiane, que vai expor a palavra, que ela seja usada por ti. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, tanto aprendizado da tua palavra. Fique conosco, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, Amém. Senhor. Amém. Só fazendo uma rápida recapitulação do que nós vimos ontem. Ontem nós estudamos sobre a rejeição do povo de Nazaré. Jesus era de Nazaré. Ele havia nascido em Belém, mas havia passado toda a sua infância ali até iniciar o seu ministério público em Nazaré. E nós vimos que os nazarenos conheciam Jesus. Eles se maravilhavam com as suas palavras, mas eles não criam que ele era o Messias. E por isso que lá em Nazaré, embora fosse a sua cidade ali, onde ele havia passado a maior parte da sua vida, foi o lugar que ele menos fez as coisas, menos fez milagres. A Bíblia fala, na realidade, o relato de Mateus termina falando que poucos foram curados ali em Nazaré. E sabe por quê? Porque aonde há incredulidade, o poder de Deus ele não se manifesta. E o poder de Deus não se manifesta não é porque não há poder, mas é por conta da falta de fé das pessoas. Se nós queremos vivenciar a manifestação do poder de Deus na nossa vida, é preciso ter fé. E a própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje nós vamos continuar aprendendo com o nosso mestre. E nós vamos aprender quais foram as instruções que ele deu para os 12 discípulos quando ele os enviou para a primeira missão. Para a primeira missão pública. A primeira viagem que os discípulos fizeram sem estar acompanhados pelo mestre, vamos dizer assim, né? Porque Jesus não foi com eles, mas Jesus os ensinou. Então, nós vamos ler este relato, esse trecho está relatado em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15, também está em Marcos capítulo 6, versículos 7 a 12 e Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6. Hoje nós vamos ler o relato de Mateus. Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 15, porque é o relato que está mais detalhado. Vamos lá? Conseguiu abrir a sua Bíblia? Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15. Veja o que o relato bíblico diz. Jesus enviou os 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leve aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus.
curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O relato fala que Jesus, ele convocou os seus discípulos para os enviar. Esses 12 discípulos, eles já haviam auxiliado Jesus em seu ministério e agora eles seriam enviados sozinhos a trabalhar. Eles já haviam acompanhado Jesus por toda a viagem que Jesus tinha feito pela Galileia. Então, eles já tinham tido a oportunidade de observar os métodos que Jesus usava. Eles já tinham ouvido os seus ensinos. Eles já tinham ouvido instruções que muitas vezes Jesus dava a eles à parte, em particular. E eles foram enviados por Jesus, mas eles foram enviados de 2 em 2. Nós vemos em alguns relatos, e nós vamos ver mais para frente, que eles eram duplas de missionários, e eles foram enviados ali, ou irmão com irmão, ou amigo com amigo, mas eles foram enviados. E antes deles irem, Jesus deu algumas instruções específicas para que a missão dos discípulos naquele momento tivesse sucesso. E a primeira orientação que ele deu aos discípulos era onde eles não deveriam ir. Onde eles não deveriam ir. E o versículo 5 diz o seguinte: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas aldeias dos samaritanos. Os discípulos estavam iniciando a sua missão. Era a primeira vez que eles sairiam para pregar. E Jesus não queria que nada fosse feito, que nada daquilo que fosse pregado suscitasse, ali levasse aquelas pessoas a ter preconceito contra a sua obra. Além disso, os discípulos eles eram inexperientes. Eles não estavam preparados para trabalhar com os vizinhos gentios. Eles não estavam preparados para encarar preconceitos. Eles não estavam preparados ali para encarar objeções, desafios tão grandes. Por isso que Jesus falou para eles não começar a missão por lá. Não é que Jesus estava sendo preconceituoso, não é que Jesus ali estava fazendo acepção de pessoas. Jesus estava simplesmente pedindo para os discípulos aquilo que eles podiam fazer naquele momento. Naquele momento. E nós vemos isso, prova disso é que quando a gente continua estudando sobre a vida de Jesus, nós vemos que 1 ano depois dessa primeira missão, desse primeiro mandado de Jesus, desse primeiro convite de Jesus para os discípulos irem pregar publicamente, nós vemos que Jesus enviou 70, 1 ano depois. 1 ano depois desse episódio, Jesus ele vai enviar 70. E quando Jesus envia esses 70, 1 ano depois, esta proibição de não ir aos gentios, de não ir aos samaritanos, não foi dada. Ela não foi imposta. E a prova disso é que quando os 70 posteriormente vão iniciar a sua missão, eles iniciam por Samaria. Então, essa orientação de Jesus, de que os discípulos não deveriam ir ali naqueles lugares, era porque nem Jesus havia iniciado o seu ministério ali com os gentios.
Os discípulos só deveriam ir, eles estavam sendo convidados a ir nas cidades e nas vilas que Jesus já havia estado. E essa é a primeira orientação que Jesus dá aos discípulos, para que eles vá a lugares onde Jesus já era conhecido, para que aquela missão ela não fosse uma missão que desanimasse os discípulos, mas que fosse uma missão que pudesse fortalecer ainda mais a fé dos discípulos. Então, Jesus ele vem com a segunda orientação. A quem que eles deveriam pregar então? Porque a princípio não era para eles pregarem para os gentios, mas então para quem que eles deveriam pregar? E a gente vê a resposta dessa pergunta no versículo 6. No versículo 6 do capítulo 10 de Mateus diz assim, olha: de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era necessário que a palavra de Deus ela fosse pregada em primeiro lugar ali, para os judeus. Somente depois de os judeus terem rejeitado a obra de Cristo, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, que a obra se voltaria para os gentios. Então, e eu acho tão impressionante isso, a forma como Jesus lida, porque Jesus ele já sabia que os judeus rejeitariam a sua mensagem, mas mesmo assim, ele deu todas as oportunidades possíveis para que todos os judeus tivessem ali o contato com os seus ensinos, o contato com as suas instruções. Então era por aí que os seus discípulos deveriam começar, pregando a mensagem para os próprios judeus, para aqueles que já conheciam Jesus. Mas o que eles deveriam pregar? O que essas instruções falam sobre o que os discípulos tinham que pregar? Qual era a mensagem que eles deveriam levar? E essa resposta a gente vê no versículo 7. Versículo 7 de Mateus capítulo 10 diz assim, olha: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. O reino de Deus, o reino dos céus, constituía o tema principal dos ensinos de Jesus. O reino dos céus ele foi estabelecido nesse primeiro advento de Cristo. Jesus era o rei. Aqueles que acreditavam nele eram os seus súditos. E o território do reino era o coração e a vida dos súditos. A mensagem que Jesus proclamava se referia ao reino da graça, que era uma preparação para o reino da glória que viria com o segundo advento de Jesus. Jesus, em todos os seus ensinos, pregava sobre este reino e agora os seus discípulos estavam sendo chamados para fazer o mesmo. Era isso que deveria ser a mensagem dos discípulos de Jesus, pregar sobre o reino, para que as pessoas compreendessem que o rei era Jesus, que eles poderiam ser os súditos e que o território do reino era o coração e a vida de cada um deles. E quais eram os recursos que eles poderiam utilizar para chamar a atenção dessas pessoas, para chamar a atenção das pessoas para a mensagem do reino de Deus? Nós vemos essa orientação de Jesus também no versículo 8. Olha o que o versículo 8 fala. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Jesus ali enumera vários tipos de milagres que ele já havia realizado. Jesus já tinha feito todos esses tipos de milagres e os seus discípulos, eles tinham tido a oportunidade de testemunhar desses milagres. E agora, eles teriam o privilégio e a oportunidade de fazer aquilo que Jesus já havia feito. Os demônios, a morte, as doenças, tudo se submeteria aos discípulos. Então, Jesus aqui está convidando os seus discípulos para fazer a obra dele. E eu fiquei pensando muito sobre como que é a forma de Deus nos ensinar, porque olha que fantástico, na criação, quando a gente vai em Gênesis, que a gente vê que Deus ele cria todas as coisas, que ele cria o homem, e ele coloca agora o homem para ter domínio sobre todos os animais, para nomear os animais.
Ou seja, para fazer parte, para não replicar, mas assim, seguir o exemplo de Deus ali. Deus ensinou isso para Adão e Eva. E agora a gente vê Jesus ensinando isso para os seus discípulos. Ou seja, Jesus ele não vai pedir que façamos nada que ele já não tenha feito. Por isso que ele é o nosso exemplo. Por isso que ele sempre está nos ensinando a fazer aquilo que ele fez. E a Bíblia fala também aqui nesses conselhos quanto que os discípulos eles deveriam cobrar por este trabalho. Será que eles deveriam cobrar alguma coisa? Olha o que o versículo 8, a finalização do versículo 8 fala. Ele fala assim, olha, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Os dons de Deus, eles não podem ser adquiridos com dinheiro. A água da vida deve ser tomada de graça por todos aqueles que desejam. Os discípulos não deveriam ter lucro algum com a pregação do evangelho. Porém, ao mesmo tempo, eles deveriam ter em mente, eles deveriam recordar que digno é o trabalhador do seu alimento. Eles deveriam trabalhar. Eles também não receberiam nada de graça. Eles deveriam trabalhar. E o que eles deveriam levar o que eles não deveriam levar nessa primeira lição, nessa primeira missão? Olha o que está escrito no versículo 9. O versículo 9 está falando assim, olha, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Os discípulos aqui, eles deveriam partir com fé. Eles deveriam confiar que todas as suas necessidades seriam supridas. Sendo assim, os seus preparativos deveriam ser os mais simples possíveis. Eles não deveriam ter nada para distrair a vida deles. Eles não deveriam ter nada que distraísse a missão deles. Inclusive, aqui fala para eles não levarem túnicas extras. Eles não deveriam levar túnicas. Olha o que está escrito aqui no versículo 10, olha, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Os discípulos de Jesus, eles deveriam ser simples. Eles deveriam ser simples, eles deveriam se vestir de forma simples para que não houvessem preconceito com a mensagem deles. Eles deveriam aceitar a hospitalidade que lhes seria oferecida ao longo do caminho. Eles não deveriam esperar nada em excesso. Eles deveriam esperar apenas que as suas necessidades fossem supridas, mas nada além, porque eles não deveriam ter lucro sobre o seu ministério. Então, se eles não podiam levar prata, nem ouro, nem cobre, se eles não podiam levar suprimentos, onde que eles iriam se hospedar? Onde que eles deveriam se hospedar? Jesus também dá o conselho e dá orientações sobre isso. E no versículo 11 nós vemos o seguinte, olha, e em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Os discípulos, eles não deveriam se hospedar em qualquer lugar. Eles não deveriam se hospedar na casa de qualquer pessoa, principalmente se essa pessoa tinha uma má reputação. A Bíblia fala que Jesus aconselha a eles de quando eles chegassem em uma cidade que eles não conhecessem as pessoas, eles deveriam perguntar quem eram as pessoas estimadas, quem eram as pessoas respeitadas naquela cidade por seus concidadãos. Então, era ali que eles deveriam se hospedar. E sabe qual a vantagem dos discípulos estarem com pessoas estimadas e respeitadas naquela cidade? É que isso inspiraria confiança da parte das outras pessoas da cidade. Ninguém ia duvidar da índole dos discípulos. Ninguém ia ter a justificativa de não aceitar a mensagem por preconceito, porque eles estavam ali com pessoas que eram respeitadas. Era ali. Eles não deveriam levar ouro, prata, nada, mas eles deviam buscar lugares respeitados para se hospedar. E a Bíblia fala que eles deveriam ser bênção naquele lugar. Olha o que está escrito aqui, olha.
ao entrarem na casa, versículo 12, saúdem-na. Se a casa for digna, ou seja, se a casa for uma casa respeitada, se ela for uma casa de pessoas estimadas, vocês devem ali que a paz de vocês venha sobre elas, ou seja, vocês devem abençoar. A presença de vocês naquela casa vai trazer bênção sobre aquela casa. Era isso que os discípulos tinham que fazer na vida das pessoas que tinham o dom da hospitalidade. E sabe o que eles deveriam fazer quando alguém não quisesse receber? Versículo 14 está dizendo: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui? Jesus estava dizendo que os discípulos não deveriam perder tempo aonde eles não fossem bem recebidos. E Jesus já tinha dado esse exemplo quando Jesus fez a cura daquele gadareno em Gadara, aquele homem que tinha uma legião de demônios e que ele expulsou todos e que Jesus restaurou a vida daquele homem. Quando as pessoas daquela cidade falaram para Jesus ir embora, Jesus deu meia volta e foi. Jesus ele não ficou perdendo tempo ali com aquelas pessoas, tentando convencer aquelas pessoas, porque elas ainda não estavam preparadas para receber a mensagem. E é esse conselho que Jesus dá aos discípulos, para que eles não perdessem tempo onde eles não fossem bem recebidos. Mas eles deviam se apressar para ir encontrar outras pessoas que os receberiam com alegria. E sabe, ele fala sobre esse ato de sacudir os pés, sacudir o pó dos pés. E eu fiquei pensando e fui pesquisar o que significa isso. O que significa sacudir o pó dos pés? Está dizendo assim, olha, eu desisto de você? Para você não tem solução? Será que é isso que está querendo dizer? Olha o que o comentário bíblico fala. O comentário bíblico fala que esse ato não é um ato rude. Ele não significa uma desistência. Ao sacudir os pés, a poeira dos pés, quando se sai ali de uma casa que não quer aceitar aquela mensagem naquele momento, os discípulos estavam simplesmente dizendo àquelas pessoas que elas deveriam aceitar a responsabilidade por suas decisões. A responsabilidade pelas decisões que elas estavam tomando era apenas delas. Essa responsabilidade não repousava mais sobre os discípulos. Mas nós vemos que a graça de Deus, as misericórdias de Deus, ela se estende a todos. Por isso que a gente vê Jesus voltando à cidade de Gadara. Por isso que a gente vê também os discípulos sempre voltando a essas cidades para dar novas oportunidades para aquelas pessoas. E Jesus, ele encerra as suas instruções no versículo 17, no versículo 15, dizendo assim: em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para esta cidade que não aceita a mensagem. Jesus ele estava dizendo aqui que Sodoma e Gomorra, elas não tiveram a oportunidade de ter um ministério pessoal de Cristo, como a Galileia e a Judéia. E essas pessoas que têm essa oportunidade, nós que temos a oportunidade de ter esse ministério pessoal de Jesus pessoalmente nos chamando e nos instruindo, nós somos responsáveis diante de Deus por toda a luz, por toda a verdade que nós temos recebido. Nós seremos julgados mediante a luz que nós recebemos. E hoje ele tem um chamado especial para mim e para você. Jesus, ele quer nos enviar para participar da sua obra. A obra é dele. A obra é dele, mas ele nos dá o privilégio de participar dessa obra. Mas antes, nós precisamos conhecer os métodos que ele usava. Nós precisamos ouvir os seus ensinos e nós precisamos aprender as instruções que ele quer nos dar. E sabe de uma coisa? Os discípulos, eles não foram enviados despreparados.
Eles passaram tempo, os discípulos já seguiam a Jesus por algum tempo. E todas as coisas que Jesus pediu para eles, Jesus já havia ensinado para eles. E sabe de uma coisa? Isso só acontece, nós só vamos conseguir conhecer os métodos de Jesus, nós só vamos conseguir aprender os seus ensinos, aprender as suas instruções, se nós passarmos tempo com Ele. E hoje nós estamos tendo a mesma oportunidade dos discípulos de aprender a cada dia por meio da sua palavra. Pode ter certeza que no momento dele, Ele vai nos enviar para replicar tudo aquilo que Ele está nos ensinando. Ele vai nos enviar para falar para as pessoas. A princípio, nós vamos falar para as pessoas que conhecem Jesus. Nós vamos falar ali para os nossos irmãos, para os nossos parentes, para as pessoas que estão à nossa volta. Mas Jesus, Ele tem uma obra muito maior. Só que nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não devemos fazer as coisas sem estar preparados. E nós não devemos perder tempo. Nós não devemos. O primeiro passo é o que nós estamos tentando fazer aqui a cada dia. Seguir a Jesus e aprender com Ele. Mas Ele quer nos convidar para fazer mais. Ele quer nos convidar para, além de aprender, fazer parte da sua obra também. Você aceita esse chamado de Jesus? Então permaneça ao lado dele todos os dias. Aprenda com ele por meio do estudo da Bíblia. Se maravilhe dos seus ensinos, dos seus milagres, pois grandes coisas ele quer fazer na minha e na sua vida. E grandes coisas ele quer fazer por meio da minha e da sua vida. Você aceita esse chamado de Jesus? Você aceita esse chamado de Jesus? De ser discípulo de Jesus e de compartilhar para as pessoas todas as coisas que você tem aprendido? Esse é o meu desejo e esse é o desejo de Jesus. E por isso nós vamos orar agora, pedindo que Ele continue a obra que Ele começou na nossa vida. Pedindo que Ele nos ajude a não perdermos mais tempo. Nos ajude a não sermos distraídos por tantas coisas e aprender com Ele tudo o que Ele quer nos ensinar. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Senhor, para te seguir, para aprender contigo, para ser instruído por ti, ó Pai. O Senhor nos chamou para conhecermos as maravilhas do teu poder e nós estamos aqui, Senhor, dispostos a te seguir. Nos ajude, Senhor, nos ajude para que nada nos atrapalhe, para que não tenhamos nenhuma distração. Nos ajude, Senhor, para silenciarmos as vozes que estão ao nosso redor, para ouvirmos apenas a sua voz e para quando o Senhor nos convidar, para partilhar dessas coisas que estamos aprendendo com outras pessoas, para que digamos, ó Pai, eis-nos aqui, envie-nos, Senhor. Para que compreendamos as suas instruções e comecemos e façamos somente aquilo que o Senhor nos instrui, porque o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida, ó Pai, e nós te agradecemos e te louvamos por isso, e nós te pedimos, continue, Senhor, continue. Continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Continue nos aperfeiçoando, nos ensinando, nos podando. Por favor, Senhor, nós estamos entregando a nossa vida em Tuas mãos. E nos ajude a fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Abençoe cada um desses meus amigos que estão assistindo pela internet ou estão assistindo aqui no grupo do Google Meet, quer seja agora ou depois, que eles compreendam também que eles estão sendo chamados por Ti para fazer parte dessa missão. A missão é sua, Senhor, mas o Senhor nos dá o privilégio de participar e por isso nós somos gratos por tudo. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, gratos por tudo que o Senhor está fazendo e gratos por tudo que o Senhor ainda fará. E tudo isso nós fazemos, não porque há mérito em nós, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos aprendendo com o nosso Mestre
E amanhã nós teremos um convidado especial, uma convidada especial. E nós aprenderemos um pouquinho sobre o ministério e a morte de João Batista. Esteja conosco, quer seja aqui pela rede social ou pelo grupo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, amanhã nós não teremos transmissão aqui nas redes sociais. Comente aqui que nós vamos enviar o link do grupo e venha fazer parte dos discípulos de Jesus, nos enchendo da palavra de Deus a cada dia para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.